Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 24, diz assim: Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela leitura da sua palavra. Te pedimos, Senhor, abre nosso entendimento, Pai, nossa visão, nossos ouvidos, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos aquilo que o Senhor quer ministrar sobre nossos corações nessa noite, Pai. Te damos liberdade, Senhor, te abrimos o nosso coração diante de Ti, para receber, Senhor, mais de Ti, as Tuas revelações para a nossa vida hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Sente no seu lugar. Glória a Deus. Quantos já leram esse texto aí? Dá uma acenada para eu saber. É um texto bastante conhecido, né? Ele relata aí sobre duas casas, uma que foi construída sobre a rocha e uma que foi construída sobre a areia. Nós vemos que são, obviamente, são duas casas iguais, né? Elas são diferentes, estão construídas em diferentes lugares, mas elas estão sobre a mesma circunstância, né? Que é um momento ali de chuva. E nós podemos comparar esse momento de chuva a um momento de adversidade, um momento de dificuldade, aquele famoso dia mau, né? Que às vezes nós falamos, o dia mau chegou. Quando nós passamos por esse dia, talvez hoje para nós tenha sido um dia mau, um dia difícil. Eu lembro que a última vez que eu ministrei essa palavra foi no auge da pandemia, 2020, acho que abril mais ou menos. E naquele momento, a nossa chuva, né, que nem fala aqui nessa palavra, as chuvas, as inundações e os ventos, era aquela pandemia, né? Aquele pico, aquele auge, esse era o nosso dia mau que nós estávamos vivendo naquele tempo. E hoje talvez eu não sei o que esse dia mau pode representar para mim e para você. Mas trazendo essa palavra para a nossa vida, se refere a um tempo talvez de adversidade, a um tempo de lutas. E nós podemos perceber que esse dia mau ele chega para todos, né? Tanto para aquela casa que estava sobre a rocha, como a casa que estava sobre a areia. O dia mau chegou. Mas nós precisamos lembrar que nós servimos a um Deus que entrega sentido a todas as coisas, amém? Deus ele dá um propósito a todas as coisas. O dia mau ele nunca vai ser fácil, porque o próprio nome diz, ele é um dia mau. E às vezes vai ser difícil passar, né, pelos nossos dias que não são tão fáceis. Mas nós precisamos trazer isso à nossa memória, que o Senhor ele nos dá propósito em tudo. Lá em Provérbios nos diz assim, que o Senhor fez tudo com um propósito definido. Até mesmo, ele fala, até mesmo o ímpio para o dia do castigo, para o dia mau. Então nós precisamos lembrar que Deus ele tem propósito em todas as coisas, mas que nós também podemos entregar, fazer com que esses propósitos eles valham a pena. O que eu estou querendo dizer para você até aqui? O dia mau, ele não é a eternidade mau, ele não é o para sempre mau, ele é só um dia.
e ele vai passar. Assim como o dia bom também vai passar, ele vai passar. Mas é possível que ele passe e nós façamos com que ele tenha um bom proveito na nossa vida. Como eu falei, o Senhor ele é capaz de dar sentido a todas as coisas e propósito a todas as coisas. Mas de que adianta o Senhor ele nos permitir viver algo? Ele fazer com que algo ocorra para que tenha um propósito e eu e você não compreendermos esse propósito e deixar as coisas acontecerem de forma vã na nossa vida. Nós podemos entregar propósito a tudo aquilo que nós fazemos. Nós também podemos passar uma situação e olhar para ela e falar: isso não será em vão. Não viverei isso em vão. E essa passagem ela nos lembra um pouquinho disso. Porque nós vemos que esse dia mal, como eu falei, ele chegou para ambas as circunstâncias, para as duas casas diferentes, aquele dia mal chegou. E nós podemos entender que no momento dessa adversidade, é possível que nós venhamos reconhecer algumas coisas. É possível que no lugar desse dia de dificuldade, no lugar de ele roubar a nossa fé e a nossa força, ele pode nos abençoar. Amém? Até mesmo usando o exemplo que eu citei agora há pouco da pandemia, né? Quantos de nós, naquele momento, podemos reconhecer muitas coisas? Tantas pessoas, eu inclusive fui uma delas, né? Talvez você foi uma delas que chegou e falou: nossa, tô com uma saudade da igreja, tô com saudade do culto, tô com saudade das pessoas. Eu lembro que nessa época, a minha avó morava no mesmo prédio que eu, no mesmo andar. E fazia um tempo que eu não via, apesar de morar tão perto, né? Não estava tendo tanto contato. E no momento que ela pegou, inclusive ela contraiu, né, Covid, e a gente realmente não podia encontrar com ela. E eu fiquei pensando, ela mora na minha frente praticamente, e eu tenho visto tão pouco. Ou seja, no momento daquela adversidade, foi possível eu trazer à memória algumas coisas. Eu tenho certeza que você foi essa pessoa que no momento da pandemia também recordou de algumas coisas. Recordou da importância de estar presencialmente, a importância de você estar aqui na igreja, muitas outras coisas que nós podemos enumerar. E eu lembro, inclusive, que nós falávamos assim, eu comentava muito com a minha mãe: nossa, todo mundo vai sair transformado dessa pandemia. Quando tudo passar, todo mundo, não é possível, a gente entendeu o que é necessário. E nós vamos viver agora diferente. E a gente falou isso, mas a realidade foi bem diferente disso. A gente, inclusive, comenta até hoje. A gente pensou que o povo ia chegar mais apaixonado, mais intenso. Mas o que aconteceu, na verdade, é que nós vimos algumas pessoas, pelo contrário, se afastando ainda mais. O que é que isso nos prova? Que o dia mau, ele vem. E que o dia mau, ele nos mostra alguma coisa. Só que, infelizmente, Jesus ele fala sobre duas casas aqui. Mas ele também fala sobre duas pessoas. Quando nós lemos esse texto, nós costumamos reparar, né, a casa sobre a areia e a casa sobre a rocha. Mas Jesus ele nos dá uma outra informação também. Ele fala assim, ó: quem ouve minhas palavras, eu vou pular um pouquinho para você entender. É tão sábio como quem constrói sua casa sobre a rocha. E depois ele diz: mas quem não ouve as minhas palavras é tão tolo como quem constrói sua casa sobre a areia. Jesus ele está falando aqui sobre duas pessoas diferentes. Além daquela questão da casa, que é o que a gente mais se atenta. Jesus está falando sobre uma pessoa sábia. Jesus está falando sobre uma pessoa insensata. E ele atribui isso ao fato de essas pessoas simplesmente ouvirem as suas palavras e praticarem as suas palavras. Primeira coisa, no momento do dia mau, nós vamos perceber onde é que nós estamos firmados. Nós vamos perceber se a nossa casa ela está sobre a areia ou se a nossa casa está sobre a rocha. Mas vamos perceber também se estamos sendo sábios, se estamos sendo insensatos. O que eu quero dizer para você? Quando você lê esse texto, parece realmente tolo. Essa é a expressão que Jesus usa, e realmente parece tolo você ouvir alguém que construiu uma casa sobre um lugar tão frágil que é a areia. Sobre um lugar tão instável. É ou não é tolo para você isso? Não parece estranho?
Porque se nós vamos construir algo, nós procuramos por fundamento. Nós procuramos por uma base firme. E quando a gente ouve falar quem é que constrói uma casa sobre areia, isso parece muito óbvio. E talvez para Jesus também parecesse óbvio. Quando algo parece óbvio para nós, nos dá uma certa indignação. Porque a gente fica assim, como que alguém pode fazer isso? E Jesus estava falando algo que é óbvio. E quem sabe ele também estava meio indignado, que nem a gente fica. Só que nós estamos falando que nos parece óbvio e que nos indigna. Talvez alguém construir uma casa que é algo tão sério e grandioso sobre um local tão frágil que é a areia. Mas entenda uma coisa, Jesus não estava falando literalmente de uma casa. Jesus ele sempre falou por parábolas. E nesse momento aqui, Jesus, o que ele realmente está dizendo? Ele não está falando assim, olha, você é tolo se você constrói uma casa sobre areia. Nas entrelinhas, Jesus ele fala assim, olha, se você ouve falar sobre mim e você não decide construir a sua vida em mim, você é tolo, você é insensato. Se nós ouvirmos as palavras de Cristo, se nós ouvirmos a boa notícia do Evangelho, e nós ainda assim tomamos uma decisão de construir a nossa vida sobre uma areia, sobre aquilo que não é Jesus, nós estamos sendo insensatos. E tão tolo quanto parece construir uma casa sobre areia, é construir uma vida longe de Deus. É construir uma vida onde as nossas raízes não estão naquele que nos deu a vida. O que eu estou querendo dizer para você? O Senhor, Ele nos ama. E é ilógico, é incoerente nós sabermos de tamanho amor por nós e nós falarmos assim, não vou construir minha casa sobre o Senhor que me ama. Vou construir minha casa sobre outras coisas. Isso é tolo. Isso é insensato. Tão insensato quanto construir uma casa sobre a areia. E torna a dizer, quando nós falamos sobre uma casa sobre a areia, talvez para nós isso parece bastante óbvio. Mas quando trazemos para a nossa vida, parece que as coisas mudam um pouco de cena. Mas nós precisamos hoje olhar dessa forma para nós. Precisamos olhar com esse entendimento. E não desejar construir a nossa vida sobre outras coisas. Mas construir a nossa vida sobre aquele que é o fundamento perfeito, que é Jesus. Aquele que é a nossa rocha. Para nós não corrermos no erro de estarmos construindo aquilo que nós achamos de mais valioso, de mais precioso que é a nossa vida. Mas se ela estiver sobre um local frágil, o dia mal pode chegar e nós podemos perder tudo aquilo que nós achamos de muito importante. Lá em Lucas, capítulo 12, ele conta a história de um homem que era muito rico. O nome da parábola é o rico insensato. Mais uma vez Jesus falando por parábolas, e basicamente aquele homem ele tinha muitos bens. E chegou um tempo que ele tinha tanta coisa, que a colheita dele já não tinha mais onde guardar. E ele falou assim, eu vou então destruir os meus celeiros, fazer celeiros maiores para dar tudo que eu tenho. Ele queria mais. E assim o fez, porque o objetivo da vida dele era ter tanto, a ponto de chegar um momento que ele falasse assim, agora eu só quero comer, beber, me fartar. Que isso? Era uma vida sem propósito. Porque para ele, o tudo para ele era aquilo. Eu quero ter muito, eu quero só desfrutar. E Lucas 12, 20 fala assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Esse texto ele sempre me chama muita atenção. Mateus, se não querendo ser, só dando uma pausa aqui, troca esse fundo para mim, por favor. Que esse sonzinho me desconcentra um pouco de teclado. Amém, voltando. Fala assim, louco, essa noite te pedirão tua alma e o que tens preparado para quem será. Em outras palavras, o que é que adianta nós termos até uma casa, mas ela está construída sobre areia? O que é que adianta você até olhar e falar, eu tenho uma vida para viver, mas essa vida não ter um propósito? Que adianta nós termos tudo se nós não tivermos aquilo que é o principal? O que adianta? Tem uma frase que fala assim, o maior fracasso é ter sucesso naquilo que Deus não aprovou. Que adianta você ter sucesso em muitas coisas, mas você não ter sucesso naquilo que Deus pediu para você? Que adianta nós termos muito sucesso em muitas áreas da nossa vida, mas aquela que é a principal, nós deixarmos para trás?
Que adianta nós construirmos muitas coisas, se chegado esse momento, como Deus fala aqui, essa noite pedirão tua alma, o que você tem preparado? Para quem vai ser? Se essa palavra hoje fosse para nós, o que é que nós temos preparado? Para quem vai ser? A vida que você tem construído, para quem será? A vida que nós temos vivido está apontando para onde? Está apontando para quem? E o Senhor nos traz essa reflexão hoje. E nós precisamos entender que esse dia mau, então, ele pode nos trazer um propósito. Esse dia mau, então, ele pode nos levar a um lugar diferente. No lugar de roubar nossa fé, no lugar de nos enfraquecer, nós podemos olhar para esse dia e quem sabe falar é nesse dia que a minha fé vai ser fortalecida. Quem sabe vai ser no seu dia mau, no seu pior dia, que você vai entregar para o Senhor a sua melhor oração, a sua oração mais sincera. É nesse momento de dificuldade que nós vamos reconhecer a nossa dependência do Senhor. É nesse momento do dia mau que a gente vai entender onde é que eu estou fundamentado, sobre o que eu estou construindo na minha vida, o que eu tenho preparado para quem tem sido, o que eu tenho vivido para quem tem sido. E às vezes no natural dos nossos dias, nos nossos dias bons, a gente não vai se fazer essas perguntas. A gente não vai parar para lembrar o que de fato eu estou precisando. Esses últimos dias eu reconheço que eu estive passando por umas guerras espirituais, por algumas lutas. E se elas não tivessem chegado sobre a minha vida, talvez os meus olhos não teriam se aberto para aquilo que Deus queria que eu visse. Talvez eu ainda não estaria entendendo o que Deus estava esperando de mim. E eu aprendi algo nesses dias, que foi agradecer ao Senhor. Foi dizer assim: Deus, obrigado. Obrigado por essa circunstância, porque essa circunstância não me deixou, podemos dizer, ser destruída. Porque é isso que acontece quando você está em uma guerra espiritual. Quando você está em uma batalha e você não entende o que está acontecendo. Quando você está no momento de adversidade, você não faz esse momento ter um propósito de ser bênção na tua vida. Quando nós começamos a viver sem enxergar, sem pedir ao Espírito Santo que Ele amplie a nossa visão para enxergar todas as coisas como elas devem ser. E foi no momento da guerra, no momento da luta, que eu pude entender o que o Senhor queria de mim. E foi nesse mesmo momento que eu pude ser grata ao Senhor. Porque entenda, se Deus ele te desperta, se Deus ele te chama, é porque Ele ama você. Eu tenho falado um pouco sobre isso, conversado algumas vezes até com o Anderson, que o amor, ele não é indiferente. O amor não é indiferente. Se Deus ama você, Ele não vai ser indiferente a você. Ele não vai ver você caminhando para algo que não é bom e falar: ó, pode ir. Se quiser voltar, eu estou aqui, mas vai. Não, primeiramente o Senhor ele nos chama. Primeiramente o Senhor nos desperta. Primeiramente vem as chuvas, vem os ventos, vem as inundações, aqui como nessa história. E é esse momento que nos revela aquilo que nós precisamos. É esse momento que nos revela como é que nós estamos. Porque entenda, não vai ser no dia de sol que você vai olhar para sua casa e vai entender: essa casa tem uma rachadura. Não é no dia de sol que você vai olhar e vai entender: minha casa não aguenta muita coisa. É no momento do vento, é no momento da tempestade que você vai ver onde seus alicerces estão firmados. É no momento dessa chuva que você vai ver: tem umas goteiras aqui nessa casa. Eu estou dando espaço para algumas coisas. E quando Deus ele permite que esse tempo chegue, é porque Ele quer que você veja e reconheça as suas necessidades. É porque Ele quer que você veja e reconheça a sua dependência, mas é porque também Ele quer demonstrar o amor dEle por mim e por você. Porque simplesmente o Senhor Ele nos ama e Ele nos desperta. Ele nos chama e nós precisamos estar atentos ao chamado de Deus, para que não passe o tempo do chamado de Deus sobre a nossa vida. Existem situações que talvez você ou eu estamos vivendo que não deveríamos mais estar passando. Se nós já tivéssemos entendido qual é o propósito,
Se nós já estivéssemos prontos para ir para o próximo nível que Deus quer. Quanto mais rápido você aprende com a sua adversidade, mais rápido você sai dela. A gente costuma muito falar isso. Mas no momento da luta, às vezes, o que a gente faz? A nossa adversidade não revela um filho que confia, mas revela um filho que murmura. Revela um filho que reclama. No momento da nossa luta, ao invés de nós recorrermos a Deus como aquele que pode ser o nosso redentor no momento da nossa aflição, nós voltamos o nosso olhar contra o Senhor. E nós deixamos de fazer com que aquilo cumpra um propósito. E nós retardamos aquilo que o Senhor quer fazer. Nós retardamos aquilo onde o Senhor quer nos levar. Então nós precisamos olhar para as nossas lutas, para o nosso verdadeiro dia mal, como a chance e a oportunidade de nós triunfarmos. Triunfarmos sobre o mal. De nós reafirmarmos a nossa fé, o nosso amor e a nossa fidelidade ao Senhor. E, como eu falei, o Senhor Ele nos chama, o Senhor Ele nos desperta. Mas entenda, o Senhor não vai fazer isso eternamente. Nós precisamos estar atentos à sua voz. Nós precisamos estar atentos para corresponder ao chamado e à direção. Porque existe, como nós falamos, um tempo de visitação. Existe um tempo onde o Senhor está chamando. Existe um tempo onde o Senhor está mostrando. Existe um tempo onde o Senhor até está permitindo você viver algumas situações, mas porque Ele está te mostrando uma coisa. Porque Ele ama a mim e a você. E Ele está dizendo assim, desperta. Desperta. Desperta enquanto é tempo. Porque o tempo de visitação do Senhor não passa porque Ele simplesmente fala assim, não te amo mais, desisto de você. Não é isso. Mas é porque enquanto nós não atendemos ao Senhor, significa que nós estamos atendendo a outras coisas. E se atendemos a outras coisas, estamos andando em direção contrária àquilo que Ele está nos apontando. E se andamos em direção àquilo que é contrário ao que Deus nos aponta, nós estamos perdendo tudo. Se nós andamos em direção contrária àquilo que Deus está nos mostrando, significa que nós estamos nos afastando do propósito, significa que nós estamos afastando do Senhor. E quando nós afastamos do Senhor, automaticamente a gente está pegando a nossa casa e colocando ela sobre uma areia. E quando a chuva vem, quando a inundação vem e os ventos chegam, a nossa casa ela é destruída. É destruída porque ela está não mais sobre aquele que nos sustenta, não mais sobre aquele que é capaz de fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Mas nós simplesmente estamos entregando a nossa vida, estamos construindo a nossa vida sobre coisas que não têm raízes, sobre coisas que não têm fundamentos. Nós não podemos deixar com que isso aconteça conosco. Amém? Nós percebemos então quem nós somos também nesse momento da chuva. Porque esse momento também vai revelar a nossa reação. Vai revelar quem nós temos sido. E é nesse momento que nós precisamos ter a nossa identidade firmada no Pai. Precisamos ter a nossa identidade firmada no Senhor. E lembrar, minha casa não está sobre areia. Então a minha casa não será desmoronada. A minha casa está sobre a rocha. É sobre a rocha que eu firmei a minha casa. Então ela permanecerá firme. É sobre a rocha que está a minha família. É sobre a rocha que está a minha vida. Por que eu digo isso? Porque às vezes no momento que a chuva vem, nós esquecemos as promessas, nós esquecemos a nossa identidade, nós colocamos em dúvida quem até mesmo o Senhor é, quem nós somos no Senhor. E tem um texto que eu aprendi muito cedo. Eu lembro que meu pai nos mostrou, a mim e o Neto, o pastor Neto, esse texto há muito tempo. E até hoje eu gosto muito, ele fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E eu sempre achei muito interessante, porque ele fala assim, olha, eu estou assim, mas eu não sou isso. Ele está dizendo assim, nós estamos atribulados, mas nós não somos angustiados. E assim ele vai falando, o que isso quer dizer? Olha, eu posso estar passando uma tribulação, uma dor,
mas eu não sou angustiado. Eu posso estar dessa forma, mas isso não vai me tornar outra pessoa. Eu posso estar passando por esse tempo de adversidade, de luta, mas isso não vai fazer com que eu deixe de ser filho de Deus. Isso não vai fazer com que eu deixe de ser herdeiro das promessas de Deus. Isso não vai mais fazer com que eu deixe de ser alguém onde o favor de Deus está repousado sobre a minha vida. Não serão as tribulações, não vão ser as perseguições, não vai ser o momento do desânimo que vai transformar quem eu e você somos. Nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo. Porque entenda, esse dia mau ele chega. Ele chega. O tempo da dificuldade ele chega. Mas eu declaro em nome de Jesus que o tempo de dificuldade que chegar sobre a nossa vida, Ele vai revelar que nós somos filhos, Ele vai revelar que nós somos pessoas de fé, Ele vai revelar que nós somos pessoas de oração, Ele vai nos lembrar que nós entregamos a nossa vida a um Deus vivo, a um Deus poderoso, um Deus que nos entrega socorro no dia da nossa angústia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então que nós possamos sempre trazer a nossa memória a dependência do Senhor, trazer a nossa memória que de fato nós temos essa casa, nós queremos construir algo, nós queremos viver, mas não existe vida longe do Senhor. Não existe vida longe daquele que criou a vida. Não existe. E nós precisamos entender hoje o chamado do Senhor para a nossa vida. O chamado do Senhor para que nós venhamos estabelecer fundamentos. Não em um local mais onde nós achamos que é bom. Não em um local mais onde nós achamos que temos segurança. Mas o Senhor nos chama hoje para que nós venhamos construir nossa vida sobre a rocha que é Cristo. O Senhor nos chama hoje para que nós possamos entregar nossa confiança ao Senhor. Nós possamos voltar o nosso olhar ao Senhor. E que em nome de Jesus, hoje nós possamos tomar essa decisão de pessoas sábias. Não mais aquela pessoa que vai ouvir as palavras, que vai ouvir falar de Jesus, mas que vai agir de maneira insensata, de maneira tola. Nós estamos aqui recebendo as palavras de Deus, recebendo o chamado do Senhor. E que nós possamos dizer hoje: Senhor, eu atendo o teu chamado. Senhor, hoje diante das tuas palavras, eu vou agir de maneira sábia. Porque não é possível nós recebermos a melhor notícia do mundo e nós escolhermos outra coisa diferente disso. O próprio Deus nos chama, Ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Nós ouvimos falar sobre muitas coisas ao longo da nossa vida e nós damos até mesmo ouvidos para muitas delas. Nós confiamos em quem não deveríamos, entregamos nosso coração às vezes para quem não deveria. Quantas pessoas tomando decisões que não deveriam ter sido feitas, com muita coragem. Eu assumo mesmo o meu BO, né? Assim que o povo fala. Eu decidi por isso, tanta coragem para tantas coisas. Mas o Senhor, Ele também nos faz um chamado, assim como os muitos chamados que nós recebemos. E Ele sabe que Ele é tão bom que Ele mesmo diz assim, prove e veja. Prove você mesmo e veja que o Senhor é bom. Hoje o Senhor está aqui no nosso meio. E Ele diz para mim e para você hoje: prove e veja que eu sou bom. Experimente viver uma vida de entrega. Experimente viver uma vida de confiança. E você vai ver a minha fidelidade. E você vai ver a minha bondade. Escolha hoje. Que nós possamos escolher hoje viver essa vida. Que nós possamos hoje escolher experimentar esse amor. Escolher experimentar essa nova vida. Hoje, inclusive, é dia de batismo. Onde uma pessoa, ela falou assim: eu vou provar e eu vou ver. E eu lhe digo, você vai provar e você vai ver que o Senhor é bom. Porque hoje você está pegando sua casa e ela não está mais sobre a areia. Ela estará hoje sobre a rocha, que é Cristo. E você vai ver a bondade do Senhor. Então, que nós possamos hoje sair daqui trazendo a nossa memória
que independente do tempo que nós estamos, independente da estação que nós estamos vivendo, independente se hoje para nós chegou o dia mau, mas nós vamos sair daqui agradecidos porque o dia mau chegou para nos lembrar de algumas coisas. O dia mau chegou para te lembrar de algumas coisas. E isso é o amor do Senhor por mim e por você. Porque o desejo do Senhor não é que nós venhamos perecer. O desejo do Senhor não é que nós venhamos sofrer. O Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. Mas o Senhor tem prazer em nós. Então, entre perder você e talvez você sofrer algumas perdas momentâneas, o Senhor não quer perder você. E o Senhor deixa o dia mau chegar, porque esse dia mau vai revelar a nossa dependência. Vai revelar a necessidade que nós temos de um Salvador. Sempre que você olhar para si e você não encontrar nada de bom, isso vai revelar uma coisa: você e eu precisamos de um Salvador. Você e eu precisamos de redenção. E nós só encontramos essa redenção em um lugar. Porque de certo, nós podemos procurar saída, nós podemos procurar satisfação em muitos lugares. Mas é somente em um lugar onde nós teremos plena satisfação no nosso coração. É somente em um lugar onde nós teremos plenitude, esse lugar na presença de Deus. Então hoje nós vamos orar e nós vamos pedir ao Senhor que Ele possa abençoar nossas vidas, que o Senhor Ele possa hoje trazer à nossa memória aquilo que talvez se perdeu no meio do caminho. Que o Senhor hoje Ele venha mostrar como está a nossa casa. Que o Senhor venha mostrar se diante da chuva, se diante da adversidade, a nossa casa permaneceria de pé. Ou se a nossa casa não iria resistir. Mas eu tenho certeza que o desejo de Deus é que a sua casa permaneça firme. Eu tenho certeza que o desejo de Deus é que você resista, que você saia vitorioso. Mas para isso nós precisamos de algo. Para isso nós precisamos também escolher ao Senhor. Nós precisamos também escolher fundamentar nossa casa sobre a rocha que é Cristo. Amém? Feche seus olhos onde você está aí mesmo. Nós vamos orar. Pai, que nesse lugar, Senhor, nós estamos rendidos a Ti. Deus, eu te peço em nome de Jesus, Pai, sobre cada pessoa agora, que o Senhor venha de maneira especial, que o Senhor venha de maneira individual, Senhor, sobre eles. Deus, que em nome de Jesus, Pai, agora, o Senhor venha, Pai, sobre as suas vidas, o Senhor venha sobre os seus corações, Pai. Deus, entrega para cada pessoa que está aqui hoje, Deus, um propósito. Deus, entrega para cada um que está aqui hoje, Deus, uma razão para a estação que eles têm vivido.